Olá, tudo bem? Eu sou o Thiago Lean, estou mais uma vez aqui para falar sobre essa filosofia que eu sou apaixonado, que é o Lean Manufacturing. E hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a ferramenta FMI ou VSM. Ela tem o mesmo objetivo, só são siglas diferentes. De um lado, algumas bibliografias traz FMI como fluxo de material e informação. De outro lado, a gente tem o VSM, que vem da palavra inglesa Value Stream Map, que é um mapa de valor para o seu cliente. E aí, antes da gente começar, eu quero um pouco provocar vocês. Vocês já tiveram aquela sensação que já trabalharam muito, sabe que tem desperdício dentro do seu processo, do seu serviço, dentro da transformação do seu produto, mas você não consegue enxergar esse desperdício e não sabe como resolver esses problemas, correto? Eu já tive essa sensação logo no começo, quando eu não entendia e não conhecia essa ferramenta, que é o FMI. Eu não conseguia enxergar o desperdício, então eu comecei a estudar o Lean Manufacturing e utilizar essa ferramenta justamente para expor problemas e eu começar a resolvê-los um de cada vez. Então, Thiago, para que serve essa ferramenta e aonde eu posso aplicar? Então, vamos lá. Eu quero falar um pouco das atividades que ela mais se enquadra para a resolução de problemas. Se você é da área de manutenção, se enquadra também aqui. Se você trabalha diariamente com manutenção e aí você tem uma produção de serviço para transformar na preventiva, numa corretiva, você consegue aplicar o FMI dentro do seu processo. Ou se você também é da área administrativa, você também consegue estruturar toda a sua atividade para começar a enxergar desperdício nesse processo também. Se você é da área de advocacia, se você é da área de confiabilidade, você consegue sim trazer os processos Office, os administrativos e começar a enxergar de fato o lead time da sua etapa de atividade. O que é lead time? É o tempo que você entrega o produto ou serviço ao seu cliente. E se você é da parte de serviços de frente, que eu gosto de falar, cabeleireiro, manicure, ou você é prestador de serviço como pedreiro, você também se enquadra aqui. Você consegue utilizar o FMI para eliminar desperdício do seu processo também. Então ele começa a te mostrar os problemas para você de fato ser mais eficaz e eficiente dentro do seu negócio. E isso gera um efeito positivo para o seu cliente. Ou se você é da área de construção civil, na parte de engenharia civil, arquiteto, engenheiro eletricista também se enquadra. Então, essa parte de engenharia também é muito importante a utilização do FMI. E se você é do varejo, na parte de vendas, se é gerente de alguma empresa, você também se enquadra aqui. Você consegue, de fato, aplicar essa ferramenta e começar a enxergar desperdício e ter uma melhor qualidade no seu produto, no seu serviço. E aí, se você é da logística, eu já desenvolvi vários trabalhos dentro da logística, principalmente na parte de ferrovia. Ela é aplicada diretamente dentro desse processo, porque esse processo é muito longo, então a gente tem muito desperdício. E a gente tem uma oportunidade imensa de enxergar os 7 desperdícios, o muri, o murar e o mudar. Como eu falei, o muri é a sobrecarga, o murar é a flutuação, uma pessoa faz mais rápida do que a outra. E o mudar são 7 desperdícios que está dentro de movimentação, transporte, inventário, superprodução, processamento excessivo, espera. Então todo esse contexto a gente começa a enxergar também aqui. E se você é um padeiro, se você tem também um negócio de venda de produtos, um bar, ele também se enquadra aqui. Tu começa a enxergar de fato os desperdícios dentro do processo para expor, eliminar e trazer mais qualidade ao seu cliente. Então, entendeu para que serve? Gente, então a gente consegue de fato utilizar essa ferramenta não só na fabricação de carros da Toyota, que ela é muito bem utilizada lá pelos japoneses, mas também em outros processos como restaurantes, como na área de construção civil, como na área de varejo, de logística. Sim, a gente consegue utilizar essa ferramenta para eliminar os desperdícios. Na verdade, o que eu tenho que fazer para gerar mais qualidade ao meu cliente? Quando tu começa a entender que você só está aqui, a sua empresa só existe porque existe uma pessoa que paga pelo seu serviço ou pelo seu produto, você começa a entender que você tem que dar mais qualidade ao seu cliente e aí você vai reduzir os desperdícios e trazendo um maior lucro para você. Vai enxergar, fazer aquela lupazinha, para você enxergar o desperdício do seu negócio e assim sucessivamente trazendo um maior resultado para a sua empresa. E você vai ter maior qualidade, menor custo
e uma maior agilidade nos seus processos e não vai fazer com que o seu cliente espere, né? Porque todo cliente, eu como cliente, eu não gosto de esperar. Então, vai estar tudo na sua mão. Você vai começar de fato ter toda a condição visual do seu produto ou a família daquele produto que você aplica a ferramenta do FMI para o seu cliente, e você vai saber o tempo de cada etapazinha de transformação desse produto para o seu cliente. E aí, quando você enxerga isso, você começa a entender e eliminar o desperdício do seu processo, trazendo uma maior qualidade para a sua empresa. Essa aí é a Joana, vocês estão vendo aqui? A Joana, ela ultimamente ela tem um negócio muito importante, que é a produção de café. Ela tem uma empresa de café no centrozinho e ela queria de fato agregar valor aos seus clientes. Então ela começou a utilizar as 5 regras enxutas. Ela está aqui e ela soube que a primeira regra enxuta é o valor ao cliente dela. Então ela começou, meu Deus, como é que eu faço um café diferenciado e que de fato agregue um valor e uma experiência diferente ao meu cliente? Ela começou a implicar a primeira regra enxuta que está lá dentro dos 5 princípios do Lean. E aí depois disso ela começou a entender o fluxo dessa atividade, né, para gerar valor ao seu cliente. Cada etapazinha para gerar valor. E aí ela subiu mais um degrauzinho que é o fluxo contínuo. E para ela gerar continuidade, para que não tenha gap, o cliente não espere ou falte algum produto, ela começou a utilizar o FMI. Então o FMI ele se enquadra mais ou menos aqui, ó, no fluxo, tá entendendo? Então o FMI ele entra aqui, mas para eu chegar aqui, o primeiro passo tenho que fazer o valor para o meu cliente, o segundo passo é esse fluxo para gerar o valor para o meu cliente, certo? E o terceiro passo é gerar continuidade. E aí que eu começo a enxergar o desperdício, eu começo a entender os meus problemas que estão no dia a dia dessas etapas. E depois a gente espera o cliente pedir para ser puxado, para não gerar mais informação ou mais café do que o meu cliente quer. E por fim existe a melhoria contínua, que é o Kaizen. Então o item 4 é o sistema puxado, né? Que existe sistema empurrado e sistema puxado. Muitas das empresas, ela enxerga só a sua empresa, às vezes ela não enxerga o seu cliente. Por isso vem essa onda de design thinking, usa aquela ferramenta chamada persona. O que de fato o seu cliente quer? Aí você chega nessa primeira etapa. O que eu posso gerar o passo a passo para agregar valor ao meu cliente, ele compre o meu produto? E o que eu de fato não posso deixar com que o meu cliente fique descoberto com o meu serviço ou produto. E aí eu fico esperando isso e isso entra a parte de puxada, a gente começa a investir em propaganda e aí eu chego nessa quarta etapa que eu só produzo o que o meu cliente quer. E a quinta etapa, que é a melhoria contínua, que é o Kaizen, que vem da palavra japonesa, né? Ele nada mais é, quando eu enxergo o desperdício, está aqui meu processo constante, aí eu melhoro, meu processo constante, aí eu melhoro, processo constante, eu melhoro. E aí a gente tem a melhoria contínua nessa quinta regra enxuta. Deu para entender? Quando a gente fala nesses 5 princípios do Lean, que são as 5 regrinhas do Lean, a gente tem aquela nossa velha casinha da Toyota, que eu acho que se você botar aí House TPS, que é o sistema de produção Toyota, ou se você botar aí na internet a casinha do Lean, vai aparecer isso bem aqui, que a primeira fase é a estabilidade, é a condição normal e anormal. Você tem que estar claro nessa primeira fase. E aí você tem o Rejunta, né, que é a segunda etapa, junto com o trabalho padronizado e o Kaizen. Essa aqui é a basezinha da casinha do Lean, né? Essa basezinha da casinha do Lean, ela tem por objetivo melhor qualidade, menor custo e um bom lead time para o seu cliente, a espera do seu cliente. Então, quando você vem dentro desse contexto, a gente tem o Just Time, que é uma coluninha da sua casinha, e a gente tem o Jidoka, que eu vou falar num outro treinamento que eu vou apresentar a vocês. Mas hoje eu quero falar sobre Just Time, né? Que é dentro do conceito que eu quero dizer um pouco sobre o FMI, a importância dele para estar dentro desse linkzinho do Just Time, que está conectado a terceiro pilarzinho lá da escada da dona Joana, da dona do cafezinho, que ela vai ter que chegar para de fato fazer um just time para o seu cliente. Lembre-se que no centro de tudo isso estão as pessoas, por isso a importância da gente estar treinando a nossa equipe, da gente estar trabalhando sempre em investir mais em pessoas para ter o resultado
nossos processos e gerar um maior lucro para o nosso negócio e uma maior qualidade aos nossos clientes. E aí eu vou entrar um pouco aqui no Just in Time, que é o fluxo contínuo, tempo TACT e o sistema puxado. Como faço para gerar um fluxo contínuo? É a primeira dúvida de muitos empresários e não sabe como começar, né? E aí hoje eu vou dizer as ferramentas, o passo a passo de como utilizar essa ferramenta FMI ou VSM. Entenda, ela é focada para enxergar o desperdício linkado ao seu produto ou família de um produto, tá? Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas às vezes confundem ela com fluxograma. Ela não é um fluxograma. Ela é um processo, ela é linkada a um processo de transformação de serviço ou produto para o cliente final. Então, enxergando como se fosse eu montando uma caneta, tá vendo? Essa canetinha. Primeiro boto esse pino, depois eu venho, boto esse bicozinho, enfio aqui, depois eu ponho a caneta. Isso aqui é enxergando o produto, não enxergando a atividade da pessoa, mas sim o processo de transformação em produto ou serviço de algo. Da mesma família, fluxo contínuo. Vamos lá, essa é a caixinha de ferramenta. Hoje eu vou pegar o martelinho, tá vendo? Como esse martelinho aqui fosse o F... Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, gente. Tô gostando desse negócio. FMI. Então, é só uma ferramenta de um mundo de ferramentas que a gente tem dentro do Lean Manufacturing. Então, dentro da melhoria contínua, existem várias ferramentas e ou metodologias que podemos utilizar em projetos Lean, né? Então, ela é um pedaço de um todo, um mundo grande que a gente tem de ferramentas dentro desse negócio. E aí, hoje, dentro disso, eu vou focar muito no FMI, né, trazendo um pouco do registro dela, que é o fluxo de material e informação, que é muito a ver com o VSM, como eu falei logo no começo. Lembrando que essas palavrinhas mágicas, é muito conectada para de fato a gente enxergar desperdício dentro do nosso processo ou serviço. E o que é um FMI? Eu já falei o significado, né, que é o fluxo de material e informação. Vamos lá. Você quer fazer um suco para a sua família. E aqui, seu filho... Eu vou desenhar, eu gostei disso. Aqui é o seu filho. Mãe, eu quero um suco de laranja, mas eu quero um suco de laranja da polpa. E aqui tá a laranja. Você vai e corta a laranja ao meio, como tá apresentado aqui para vocês. E aí você corta ao meio. Como é que você vai fazer esse suco de laranja? 1. Você pega a fruta. 2. Você pega a jarra de água. 3. Pega o açúcar, né? Porque o seu filho gosta com açúcar, ele quer doce. E pega gelo. E aí você espreme toda esse suco de laranja dentro de uma jarra, pega a água, mistura um pouquinho de água, bota o açúcar, mistura. Tem gente que nem gosta de água, só quer o suco mesmo da laranja. Bota o gelo. Deu para entender as etapas disso? Mas aí você percebe que faltou açúcar. Aí teve um problema. Você percebe que uma laranja está podre. Teve outro problema. Você percebe que não tem gelo porque ele cria água gelada. Tem outro problema. Deu para entender? Depois que eu estruturo todas, linkar problemas correlacionados a elas, e eu tento fechar com barreiras para que não aconteça esse problema de novo. Aí seu filho, o Joãozinho, vai ficar triste. Conseguiu resolver o problema dele. Você não conseguiu dar um suco de laranja com açúcar, gelo para ele. E é porque simplesmente você não estava gerenciando o processo de fabricação do suco de laranja. É um exemplo bem simples, só para você entender o que é o FMI. É o fluxo de material. Qual é o fluxo de material? O material laranja sendo transformado em suco. O Joãozinho quer o suco, né? O Joãozinho quer o suco de laranja. Deu para entender? E aqui está você, Maria, ou você, o pai do João, né? Vou botar um cabelinho aqui pra gente se enxergar. Que você está fazendo serviço para pegar essa laranja e transformar num produto para o seu filho. E aí, se você esqueceu de comprar laranja no supermercado, é um problema. E isso, né? Quando a gente começa a não ter algo estruturado, onde eu tenho um estoque controlado, onde eu sei cada atividade, onde eu começo a eliminar o desperdício, eu começo a mitigar os problemas. Se eu não fizer isso, eu vou sempre deixar o Joãozinho assim, ó, triste. E às vezes a gente faz que nem o João. A gente, na verdade, atende essas minhas atividades em etapas. Eu começo, né, no nosso dia a dia, a gente tenta
dá um serviço, um produto e a gente não consegue deixar esse cara feliz, porque simplesmente a gente deixa furos em nossos processos, em nosso serviço. Então o FMI, que é um fluxo de material que eu falei que é um material de transformação para produto e informação, porque eu preciso da informação voltando para eu de fato entender quando está faltando suco, quando está faltando água, quando está faltando gelo, aí eu boto e aí a gente usa a técnica de Kanban, que eu vou falar logo à frente. Deu para entender? Então você primeiro tem que estruturar a atividade para ter um fluxo de material bem claro. E essa informação, que é a solicitação de João, chegue até você de forma limpa e clara e você começa a transformar o seu produto e serviço para deixar o seu João cada vez mais feliz. Como eu vou desenhar aqui, cara, eu tô gostando muito desse desenho. Então deixa ele feliz. Entenderam? E agora, vamos falar um pouco sobre o FMI. Primeiro ponto, entender o que é e para que serve um fluxo, entender a mapear a condição atual usando simbologias convencionadas, expondo os problemas de estagnação e determinando o lead time. Lead time é o tempo de espera que seu cliente tem quando você entrega um produto ou serviço a ele. Por exemplo, você está morrendo de fome, chega na pizzaria e aí a pizza demora em média 1 hora. Quando você vai lá e senta na mesa e pede a pizza, você vai pedir para ela quanto tempo em média leva. A senhora vai falar 30 minutos. Só que a pizza chegou em 1 hora e 10. Você não vai ficar chateado? Então a gente tem que ter claro esses dados em nossa cabeça, porque quando nosso cliente perguntar, a gente usa até um cálculo de 10% para mais, porque se atrasar ele não vai perceber, ele vai achar que está na vantagem. Então a gente tem que ter isso tudo na mão e bem mensurado. E quando eu falar que entender o que é para e o que serve o fluxograma, é você entender que isso daqui nada mais é com que ela prenda nosso modelo mental e a gente consiga enxergar o desperdício e aí estruturar todo o passo a passo para de fato trazer maior valor ao seu cliente. E utilizar o FMI como uma ferramenta estratégica para planejar as melhorias sistêmicas no processo, desenhando condições ideais e metas. Como assim? Quando você desenhar o FMI, a primeira etapa, que eu vou botar aqui, a primeira etapa é o hoje. Depois você vai desenhar o ideal e aí você vai fazer a meta. Muitas das vezes a gente só faz o de hoje. Eu não sei aonde eu quero chegar para fazer a meta. Você tem que começar primeiro com o hoje, que é o de hoje, como é que eu tô hoje, aonde eu quero ir e o que eu vou fazer anualmente para atingir esse número 2. Deu para entender? E aí você está aqui com o seu volante. Você vai olhar para dentro, né? Você vai olhar para dentro aqui do seu carro, é o seu FMI atual. E aí você vai olhar para o futuro, lá longe, na estrada, lá longe. Isso aí é aonde você quer chegar. Só que para eu dar cada passo de caminhada, eu vou ter que dividir isso em etapas. Então eu vou pegar o que foi para trás, já foi, né? Aquilo que está no meu retrovisor, eu não enxergo ela, eu vou enxergar o hoje, o que está longe do GPS, lá no GPS, e o caminho que eu vou seguir cada etapa para alcançar aquele meu alvo. Se eu quero viajar, por exemplo, eu estou aqui no meu carro, eu vejo como estou hoje, depois eu boto no Google Maps para onde eu quero chegar e cada BR que eu for seguindo é como se fosse as metas. Deu para entender, né? Então o FMI é mais ou menos assim. Assim, quando FMI atual, FMI ideal e FMI meta. E o fluxo de material de informação ele serve para medir e melhorar o nível de just-in-time através da exposição e eliminação das estagnações de material e informação. É eu fazer com que cada vez eu seja mais eficaz no tempo de entrega para o meu cliente. Não fazer o meu cliente estar esperando. E essa é a analogia que a gente faz do just-in-time dentro do FMI. E aí, ele vem muito, que aí quem quiser saber um pouco mais, tá aqui o nome do livro, estou deixando para vocês aí, mas inclui diagramas muito semelhantes ao fluxo de valor moderno que a gente é utilizado hoje. Na verdade, eu falo que as coisas, nada se cria, tudo se copia e se reinventa, né? O PDCA, na verdade, o Design Thinking, na minha concepção, é um redesenho do PDCA, e aí sucessivamente. Então, a gente hoje tem um FMI, é uma evolução, na minha opinião, que vem tratado bem detalhadamente dentro desse livro, na metodologia de instalações eficientes. E aqui é um exemplo que está um pouco ruim assim, a imagem, mas é um pouco que eu queria representar
como é que tá. Isso aqui é a fonte de referência deste livro, tá, gente? E aqui é um modelo de FMI que eu enxerguei da época lá. Eu acho que é muito similar ao que a gente tem hoje. Quem quiser saber um pouco mais, eu aconselho comprar esse livro. Eu deixei até aqui o nome para vocês, tá bom? Vamos prosseguir. E aí a história do FMI é o seguinte: na Toyota ele foi chamado de análise de fluxo de material e informação, né? FMI, MIFA abreviada. Ele foi muito usado principalmente no grupo de consultoria enxuta interna. De lá até hoje fez o seu caminho na manufatura enxuta. Então ele começou lá na parte de processos, né, de fabricação. Eu botei até o símbolo da Toyota, que são dos melhores carros, né, que é de marca de carro que existe. Então, porque lá eles têm a cultura muito forte de eliminação de desperdício, cultura de exposição de problema e cultura também de treinamento da equipe para todo o tempo estar resolvendo problema. Lembrando, é muito importante. Lembra lá da casinha do TPS, do sistema de produção da Toyota? Eu falei logo no começo, aquela casinha que as pessoas estão vendo no centro. Eles focam muito nas pessoas justamente para expor o problema e resolver. Mas todo mundo junto e misturado, não sou o chefe. É todo mundo está ali para resolver problema. E aí eles usam muito o FMI. E aí a história do FMI, ela é muito correlacionada à Toyota. Por isso eu estou trazendo um pouco aqui do contexto que em 1980 melhorar a produção a nível de just-in-time, esse era o objetivo deles. Em 1990, a padronização do fluxo de material e informação, eles começaram a padronizar para facilitar a comunicação e facilitar o atendimento. Em 1992, a divulgação interna para toda a Toyota como uma linguagem comum, né? Então todo mundo começou a utilizar o FMI dentro da Toyota. Deu para entender? Não ficou só com a área de melhoria contínua, não ficou só com o gerente da área, não ficou só com o papel do engenheiro, do líder, do chefe. Todo mundo começou a utilizar essa ferramenta para, de fato, eliminar desperdício e mudar a cultura do seu negócio. Então, para que serve, Thiago? Para que serve o FMI? Eu já falei um pouco antes, mas aqui eu vou entrar mais profundamente. Para que serve, né? Ver o nível atual do just-in-time e expor os problemas de estagnação no chão de fábrica. Chão de fábrica é onde acontece, né? Eu estou usando esse termo, mas eu não gosto muito de utilizar ele porque eu falo é onde de fato gera valor e onde gera dinheiro para a sua empresa. Se não existisse numa fábrica de indústrias de jeans, não existisse as costureiras, não existia a roupa jeans, né? Então lá que de fato acontece. Então vocês têm que envolver desde da alta direção até o chão de fábrica para o processo de transformação de serviço e produto. E aí a gente utiliza, quando a gente utiliza tudo esse, a gente começa a enxergar todas as etapas, eu começo a entender o tempo disso, eu começo a entender os problemas, eu utilizo a ferramenta de Kaizen, que é a melhoria contínua, eu começo a tampar os furos de problema, transformando em melhoria contínua. Kaizen nada mais é do que melhoria contínua, tá, pessoal? E aí a gente usa esse termo porque é um termo japonês, que é a mudança mesmo de mindset das pessoas para estar resolvendo problemas. E aí como é que acontece esse fluxo? Obter o fluxo de estagnação do material e informação, que é o FMI, você faz primeiro o FMI, mostra os problemas e faz depois os kaizens para reduzir esses problemas e você atinge um melhor tempo para o seu cliente, que aí você melhora o seu just in time, reduz o lead time de entrega ao seu cliente, ele espera menos, certo? E aí mais dinheiro no bolso. E o que é o FMI? Vamos lá, eu até falei no começo, quando você faz o FMI atual, o FMI ideal, o FMI meta. Vamos supor que você está aqui no Waze, né? Você tem um caminho, no Waze ele mostra no trânsito aonde tem os gaps, ó. É mais ou menos aqui, você está aqui nessa linha aqui, vamos supor, você está nessa rua bem aqui, e aí você vai seguir por essa, vem para cá e você percebe que aqui tem problema. Então você corta o caminho, entendeu? Então, onde tem um problema são os balãozinhos que a FMI mostra. Só que aqui, se você está bem aqui no começo dessa avenida, você tem uma etapa, vira para a esquerda, depois vira para a direita, depois você vira para a esquerda, e aí você chega no seu ponto. Em estado inicial é onde eu quero chegar. Mostra os problemas tudinho. Então o FMI é mais ou menos como se fosse um GPS de transformação de produto e serviço, só que enxergando o produto, ou a família de um produto. Deu para entender? É muito enxergando o processo de transformação de insumos para valor ao seu cliente. Isso que é o FMI, fluxo, que é um fluxo, né? E o mapa. Então mapa de fluxo de valor para o seu cliente.
E aí ele sempre é desenhado da esquerda para a direita. Toda vez quando a gente for desenhar um FMI, o material é da esquerda para a direita em linhas sólidas. E a informação é da direita para a esquerda. Então, vou já explicar direitinho para vocês. Então, você sempre faz cola os post-it, é um artefato que a gente utiliza para envolver a equipe. Eu sempre uso uma folha grande, branca, e colo o post-it. Ó, qual é o passo 1? Isso. Qual é o passo 2? Isso. Passo 3? Isso. Vou colando tudo isso num papel. Envolvo todo mundo. Gente, todo mundo concorda? Concorda. Não existe, se tu falar pro Thiago eu fazer o FMI de servir sorvete e você falar pro João fazer o FMI servir sorvete com um fluxo de material, ele vai mudar alguns termos de palavras. Você tem que entender de fato o valor dessa transformação. Deu para entender, né? Então o João vai fazer diferente de mim, mas nem eu tô certo, nem ele tá errado. Você tem que entender um pouco o que significa cada simbologia para agregar valor nesse processo de transformação de que traz mais dinheiro ao seu bolso. E aqui está um exemplo, né? Você percebe que tem um fornecedor e termina com o cliente. E aí quando a gente fala material, significa essa setinha aqui, ó. Eu estou transformando item do meu fornecedor para montagem. Eu estou transformando o item antes da história da Toyota com o programa de material e informação. Segundo, é como se você estivesse aqui no seu carro. A montagem para embarque. E aí o meu cliente solicitou a um sistema, por exemplo, pela internet, a compra de esse tipo de material. Então é tracejado o fluxo de informação. Deu para entender? Quando eu falo e aí você vem sempre da direita para a esquerda e o material da esquerda para a direita. Então, quando eu comecei com fluxo de material, eu comecei com as caixinhas e as setinhas contínuas. E aí eu venho em fornecedor, transformo para montagem, embarque, e aí chega o meu cliente. Só que o meu cliente, ele solicita em forma tracejada a simbologia do FMI, vai para um PCM da vida, vai para um software da vida de solicitação, pode ser um delivery também, e aí esse delivery solicita ver o que tem no estoque e volta para ele. É um fluxo, então material e informação. Deu para entender? É como eu começo a trazer aquele exemplo da caneta na produção, o cliente solicita aquilo e ele recebe esse produto de fabricação. A mesma coisa serve para você que tem uma sorveteria, para você que é da construção civil, para você que vende docinho. O cliente solicita no delivery, vem para o seu softwarezinho, opa, apitou, eu tenho que fornecer. Se eu faltar estoque, tu tá deixando de atender o cliente no tempo, porque vai ter que comprar no supermercado. E ele começa a estruturar tudo isso para não faltar nada ao seu cliente. E o que não é FMI? Representação de layout de uma empresa, né, uma planta, um processo, detalhamento de elementos de trabalho de um processo. Não é FMI, gente. As pessoas confundem muito o desenho de layout, não é FMI. FMI é muito linkada à transformação de produto, né, ou serviço que tem o material e informação conectada a isso. Deu para entender, né? E aí o artefato que a gente utiliza, que é até um exemplo de um FMI que eu utilizei em um projeto dentro de abastecimento de locomotivas da empresa onde eu trabalho, e a gente usou post-it, cara. Usa post-it, envolve a equipe, envolvendo todo mundo. Esse aqui era o líder da época, ele estava junto. Então roda nos turnos, envolve todo mundo na construção do seu FMI. Muitas das vezes essa ferramenta ela entra em desuso, as pessoas não encontram valor nela porque você não começou a envolver as pessoas. Não é você que vai desenvolver o projeto que vai começar a expor os problemas. Quem sabe mais que você são as pessoas que estão de fato lá no chão de fábrica, de fato transformando produto e serviço em algum conteúdo para o cliente. Deu para entender? E utilize post-it, não use computador porque nem todo mundo tem computador. Aí o que eu fazia? Eu ia nos turnos, eu fazia um bate-papo com ele, levava o fluxozinho, o produto final, que é o que a gente atende o cliente, o que é um insumo para o processo antes do nosso processo de atividade, e começava a transformar isso em caixinhas de post-it. E à medida que você vai construindo, você vai enchendo de informação. Isso é bom, quanto mais pessoas estiver envolvida na construção do seu FMI, mais bacana ele fica, mais informação você tem, mais problemas aparecem. E você tem que já deixar o solo propício à exposição de problemas, dizendo para eles que problema é bom. Mas vamos seguir as etapas para vocês entenderem um pouquinho. Conceitos em simbologia, né? Eu ainda não falei ainda sobre a simbologia, mas eu
eu deixei esse capítulo aqui para frente, mas eu queria que vocês, quando chegar até aqui, você entenda. O FMI é para você enxergar o seu processo de atividade, de produto ou serviço de uma determinada família, né? Se eu vendo casquinha de sorvete, eu vou enxergar só a casquinha com sorvete, né? E aí eu vou começando a enxergar o processo de fabricação disso. Depois do sorvete, ele se acha em algum ponto em comum para entregar ao cliente. Deu para entender, né? Vamos lá. Fornecedor cliente. O símbolo que a gente utiliza para o FMI de fornecedor cliente é como se fosse um retângulozinho com os raiozinhos em cima dele, tá? Então todo desenho que você encontrar na entrada e saída de um FMI é nesse estilo de retângulo com raiozinho. Olha só. O fornecedor ele tem um raiozinho e o cliente tem um raiozinho. Eu sempre começo com o cliente e fornecedor e deixo um espaço grande no meio para ver esse processo de transformação. E aí eu escrevo embaixo aqui quem é de fato o meu fornecedor e quem de fato é meu cliente. E eu tento fazer as perguntas mágicas. O que o cliente quer? Ele quer X, Y, Z de café, por exemplo. Ele quer X, Y, Z de manutenção, por exemplo. Ele quer X, Y, Z de informação de alunos da faculdade, por exemplo. E aí isso vem e volta para cá. Um ponto de atenção. Eu só posso utilizar o FMI para atividades que estão estruturadas. Tem uma coisa nova, não usa logo o FMI, gente. Se não está nem estruturado, você vai não entender o valor dessa ferramenta para o seu negócio. E você vai começar a banalizar a ferramenta. Eu só posso utilizar o FMI para atividades rotineiras, coisas que você faz no seu dia a dia. E aí você começa a enxergar o desperdício, tá? Então, um ponto-chave para o sucesso de utilização do FMI é colocar em atividades rotineiras, em manutenções periódicas, de preventivas, por exemplo, que acontece, a gente pode otimizar e sempre pode melhorar um pouquinho. Em questão de reuniões, a gente consegue também estruturar com o FMI, que aí depois eu vou ver se eu faço um treinamento bem legal para vocês sobre Lean Office, que a gente utiliza muito o FMI conectado para Lean Office. Entendemos como é que é o símbolo de fornecedor e cliente. E agora a gente vai para o símbolo de processo, de transformação. É um retângulo, pessoal. Então a gente utiliza um retângulo como símbolo. Aqui segue um exemplo. Tá vendo? Então é um retângulozinho. Toda vez no processo de transformação eu utilizo um retângulo. Num processo de informação, né? Vocês percebem que tem a seta contínua e tem uma seta pontilhada. Todas essas setas que são pontilhadas, elas são processo de informação. É quando eu quero mostrar alguma coisa que seja uma comunicação, seja ela digital, seja ela por telefone, seja ela por rádio. Eu vou ler aqui um pouco sobre o que o conceito da bibliografia, as referências bibliográficas trazem. Representa o sentido da informação. Busca-se representar a forma como o cliente interno ou externo faz o pedido, a forma como é feita a autorização para movimentar a matéria e ou para iniciar uma produção. Deu para entender? Se eu aqui pediu um delivery, ela é um virtual, então eu venho um fluxozinho, vai para uma central, que é essa centralzinha aqui. Essa central solicita embarque, solicita montagem, solicita fornecedor. É um fluxo voltando, contrário do material, né? O material vai indo direto e o outro vai vindo pontilhado. Deu para entender, né? E aí eu falei do fluxo de informação e agora é o fluxo de material. É uma seta contínua, né? É um processo de transformação. O que eu transformo? Pego a manteiga, o trigo, açúcar e transformo no bolo, entendeu? É o material, mas para eu fazer esse pedido teve uma solicitação do cliente antes, seja seu filho, seja alguém que está comprando o bolo da sua mão, seja via WhatsApp, seja via aplicativo. Então esse processo de transformação a gente costuma colocar uma seta contínua. E banco de dados, geralmente a gente utiliza planilha de Excel para guardar informação de data, hora, local. E essas informações geralmente são automatizadas ou em alguns processos a gente usa alguns papéis ainda, de maneira manual, anota a data, a hora, a solicitação, o tipo de pedido e envia para a central. Deu para entender? Então a gente já entendeu o símbolo de cliente fornecedor, o símbolo de transformação, o símbolo de seta de material, o seta de informação
e o banco de dados eletrônico. Dica: quando for realizar na sua empresa a utilização do VSM, que é o Value Stream Map, ou o FMI, deve escolher a família de um tipo de produto. Porque, lembrando, isso não é um fluxograma de atividade, gente. Eu falo tipo de produto, por exemplo, eu quero fazer sorvete, eu vou fazer o FMI só da casquinha, o outro vou fazer o FMI só do sorvete. Depois eles se conectam, mas você tem que fazer só do tipo de produto, né? Só para você não confundir com outro tipo de ferramenta que a gente utiliza na qualidade. Monte um grupo multifuncional, não faça sozinho, chame as pessoas que estão envolvidas no processo. Quando a gente começa a fazer isso, você começa a construir junto um fluxo de material em informação denso. E aí você começa de fato a enxergar os problemas que às vezes você aqui, que é gestor, tá do lado de cima, só olhando o indicador, não enxerga. E aí a sua equipe sabe quais são os principais problemas e também elas têm as melhores respostas para esses problemas. Elas sabem quais são as soluções. Vamos praticar. Supondo que vocês seja que nem a Joana do exemplo lá no comecinho da aula. A Joana tem uma empresa de café, lembram? E aí você também está trabalhando com ela, você está na empresa de café. E aí, lembra da Joana? Ela tinha que entregar, conhecer primeiro o valor do cliente, ela entendeu o fluxo de valor, e aí quando ela passa do fluxo de valor, para ela ter continuidade disso, ela começou a ter que utilizar o FMI. E você vai ajudar a Joana a utilizar o FMI. Primeira coisa que você faz, você bota aonde está o insumo, né? Lembrando que você quer chegar bem aqui, ó, vou botar um X, quer atender o seu cliente. Então você desenha com o símbolozinho do retângulo com raiozinho. Aí eu botei dispensa, vou supor que está dentro da dispensa do restaurante da Joana. E aí você faz depois o ó, lembrando, ó, fluxo contínuo de uma transformação do material, tem a preparação. Lembrando que nós tivemos primeiro um pedido aqui do cliente que veio para algum sistemazinho de dados de vocês que está aqui, que é, vamos supor que seja um Uber Eats, um delivery da vida, e aí veio para solicitação e apareceu numa telinha lá na casa da Joana. Joana, temos um pedido. E aí essa solicitação X veio para cá e está aqui na cozinha dela e ela tem esses insumos dentro da dispensa. E aí a Joana seguiu para a preparação. Depois da preparação, ela esquenta a água. Já estava uma parte do processo de transformação. Ela bota a medida certa do café, ela pega essa água, essa medida certa, mistura, faz a filtragem, bota dentro do filtrozinho, e aí essa água dentro dessa borra de café transforma algo que era pó, líquido que era água, em um produto vendável ao seu cliente. E aí ela bota na cafeteira para o cliente, e o cliente está feliz e toma o café. Lembra que o cliente fez uma solicitação, né? Tá aqui, ó. Esse primeiro passo, ele fez a solicitação para ter a preparação, e aí apareceuzinho aqui no computador a solicitação do pedido. Lembram disso? Então o cliente fez a solicitação e aí ela pega um cardzinho aqui, ó, ela vai enxergar o que está sendo feito na dispensa. Deu para entender o fluxo? Então todo esse fluxo, ele tem valor quando a gente atende só simplesmente o cliente. Lembrando que da simbologia, a casinha com raiozinho é fornecedor e cliente, a caixinha de transformação, a setinha contínua é material, a setinha tracejada é informação, tá? Primeiro passo, o cliente demanda, por isso é um sistema puxado, tá? Então toda essa parte de solicitação vem para a fase de preparação, que aparece alguma coisa para você sinalizar a solicitação de pedido, e aí você vai de fato, faz o controle aqui dentro de estoque para nunca faltar nada ao seu cliente. Não está entendendo? Para a gente enxergar direitinho toda essa estruturação de atividade para o nosso cliente, você está entendendo o valor disso para o seu negócio? Isso não pode acontecer dentro da construção civil? Isso também não serve para a gente no nosso dia a dia de atividades, como por exemplo serviço de lavanderia? Serve, gente. Então quando começar a utilizar isso, entender o valor, que é para enxergar a etapa de cada processo, e logo eu vou apresentar como é que a gente começa a enxergar os problemas dentro dessas caixinhas, tu começa a matar cada monstrinho desse, e aí você começa de fato a trazer maior qualidade aos funcionários que trabalham na sua empresa e respectivamente uma maior qualidade ao seu cliente. Vamos lá, continuando. E
a estagnação, o símbolo de estagnação. Quando a gente tem uma fase de montagem embarque e a gente demora um tempo X para fazer esse embarque, nessa transformação, a gente usa esse símbolo de estagnação que é para chamar a atenção da gente, né? A gente tem muita estagnação no nosso processo. Identifica os pontos de estagnação de informação material. O tamanho do símbolo pode indicar a quantidade de informação material estagnada. Se eu boto um símbolo grande, esse significa que a gente tem uma estagnação muito grande. Então, depende de acordo com a referencial de tempo que você utilizar nesse processo de transformação de material em informação. E também nós temos estoque temporário. Às vezes a gente tem estoque pequenos entre um processo e outro, né? Porque às vezes o estoque antes ele é mais rápido que o próximo, então espera um pouquinho. E aí a gente utiliza símbolo sem estagnação, sem o tempo. Ele só tá dizendo aqui para mim que é ter uma estagnação, só que ele é rápido. Deu para entender, né? E aí o processo opcional, apenas um determinado percentual do material passa por esse processo. Ou seja, você está aqui, o café, mas eu quero botar café com leite, por exemplo. Só uma parte do café com leite, o leite passa por aqui. Então, é um processo opcional que também aparece no FMI, que a gente pode estar olhando. Vamos voltar lá para o exemplo do café, né? E aí o seu cliente agora pediu um café com sorvete. Lembra lá que a gente tem os símbolozinhos, né, de cliente fornecedor, tem a linha contínua de transformação do nosso processo, tem a linha pontilhada do pedido até a preparação e a dispensa. Só que agora ele pediu sorvete. E aí quando eu peço sorvete, eu tenho um estoque, eu tenho a preparação, e aí eu tenho um estoque aqui de sorvete, só que aqui tem uma esperazinha, porque às vezes aqui o sorvete está muito duro, então ele tem que descongelar e etc. E aqui é meu tempozinho de espera. E aqui eu botei um tempo grande, por quê? Porque na dispensa, supondo que você percebeu que geralmente está faltando açúcar, né? Geralmente está faltando o próprio café, aí ele tem uma espera grande aqui, ou ele tem um tempo de preparação grande, porque a água acabou, por exemplo, e está sendo reincidente dentro do seu processo. Essa é uma maneira visual de você enxergar que está tendo estagnação. E aí depois o seu propósito como chefe, como líder, é de fato tentar eliminar isso aqui também. Tentar eliminar isso aqui também. Deu para entender? E aí a gente chega agora com o conceito de simbologias continuando, né? Então continuando agora com... E agora a gente chega com os conceitos de simbologia. Deu para entender? E agora, vamos dar continuidade. Eu voltei com aquele exemplo do café, feitos em simbologia do FMI. Antes da gente falar propriamente de outros tipos de símbolos, a gente vai falar um pouco sobre o sistema puxado e o sistema empurrado, e eu gosto muito de trazer esse exemplo. Você tem aqui o cliente que quer comprar um produto X de uma empresa, e a gente tem duas empresas. A gente tem a empresa A e a gente também tem aqui a empresa B. Só que a empresa A, ela só produz um tipo de produto, que são esses quadradinhos amarelos. A empresa B produz um tipo de produto, mas ela também tem uma variabilidade maior, porque ela tem esse mesmo produto da empresa A. O meu cliente chega e aí ele solicita uma estrelinha. A empresa A ou a empresa B que vai vender esse produto? É óbvio que é a empresa B, né? Então, se ele vem e quer uma estrelinha, a empresa B vem e compra essa estrelinha. Quando essa estrelinha aqui sai daqui, ele vem e coloca uma nova estrelinha. Ou seja, esse aqui tem uma quantidade grande de material que corre o risco de não vender tudo, e esse aqui tem pouco, mas de muito tipos diferentes de materiais. Deu para entender essa correlação de uma maneira bem simples. E aí quando é que a gente fala de sistema puxado e sistema empurrado? A empresa A, ela está empurrando quadradinhos para o seu cliente, quadradinhos amarelos. Ela só está trabalhando em cima de previsões, né? Ela não é uma coisa assertiva, é previsões, gente, é histórico. A empresa A, ela tem pouco, mas um leque maior de oportunidade, e é um sistema melhor de se trabalhar, porque ela tem pouco, só que tem uma variedade maior, e ela pode acertar mais, né? Ela tem probabilidade de vender mais do que a empresa A. O que tem que fazer dentro da empresa B é ter um estoque mínimo dentro dos conteúdos que ela tem a expor em suas vitrines, para que o cliente não fique descoberto.
Por isso, ela vem e aplica um método que a gente chama de Kanban. E aí, para ela ter um controle melhor e gerar uma maior qualidade ao seu cliente, ela faz simplesmente isso. Ela bota um cardzinho aqui, tem uma quantidade X, Y e Z dos seus tipos de produtos que vende dentro da sua empresa. Quando ela vende uma estrela para o cliente, essa estrelinha vai lá para a linha de produção, aquele cardzinho, e aí ele solicita, dentro dessa informação do card, vem dizendo a hora, a data, o tipo de produto, informações básicas desse material que foi vendido ao seu cliente. Ela guarda isso no banco de dados, porque traz um histórico, e ela consegue de fato definir ações futuras para de fato ter uma maior qualidade ao seu cliente. Deu para entender? E isso aqui significa, esse cardzinho é um Kanbanzinho produção. Ela vem, bota lá para a linha de produção o Kanban, quanto foi a quantidade de estrelas que foram vendidas, e aí a data, a hora, tudinho. Aí vem um novo produto com um novo card. E isso aqui, essas informações desse card antigo, vai ser guardado no banco de dados para os analistas observarem como é que é feito e como é que é feita essa conexão entre cliente e fornecedor para demanda. E aí, quando a gente fala em sistema empurrado e sistema puxado, o sistema puxado ele é um mundo de oportunidade, ele começa a conectar de forma clara o fornecedor e o cliente. E aí a gente não deixa nada descoberto. Por isso a gente utiliza a técnica do Kanban. E alguns de vocês já conhecem o Kanban, que é mais ou menos o mesmo princípio, só que a gente conhece o boardzinho Kanban que está na era da inovação. E aí tem o To-Do, Do e Done. E aí a gente usa outras ferramentas digitais como o Trello, que substitui ele. Atividades a fazer, que é o To-Do, o Done, que é o que eu estou fazendo, o que está no gerúndio, o que está acontecendo. Quando eu matar esse, eu trago um outro boardzinho meu pra cá, certo? E aí o que foi feito são as comemorações, são os produtos grandes que a gente está entregando. E aqui é quando a gente traz uma ação em realidade, em produto. Isso é muito legal. Quando você começa a ter vários post-its aqui em feito, você começa de fato a agregar valor em seu plano de ação. E esse aqui é um modelo de board de Kanban, né? Então a gente tem esse board de Kanban, tem um Kanbanzinho que a gente usa os cards para não ter muito estoque, para não deixar nosso cliente descoberto. E aí eu vou falar um pouco sobre esse tipo de Kanban aqui na linha de produção, tá bom? Vamos lá. Dentro do contexto de FMI, né, a gente tem o fluxo de material empurrado e puxado que eu falei logo no começo. Então, no material empurrado, peças e materiais são empurradas para o próximo processo sem relação direta à necessidade. A gente começa a colocar vários itens para o nosso cliente. Como, por exemplo, eu gosto muito de citar esse exemplo, às vezes ele trabalha sobre previsões, né, que é a padaria. A padaria, ela produz vários pães, deixa lá na vitrine, só que os pães que ela não vende, a gente tem que fazer um Kaizen porque eu não sei, não é tipo delivery de pão, né? Não existe isso, pelo menos eu não conheço. E aí ela começou a transformar pão em torrada, porque ela não perde, né? Ela não perde aquele material, ela agrega valor para um outro tipo de consumo, de um outro tipo de cliente, deseja a torrada também, e tem um prazo de validade maior do que o do pão, né? Então ela começou a entender e a enxergar valor a esses pães que não eram vendidos e transformou em outro tipo de produto. E aí o sistema puxado, peças materiais somente são produzidas ou movimentados para o próximo processo mediante uma autorização. O táxi e o Uber, né? O táxi ficava esperando, ficava o dia todo, às vezes as pessoas não ligavam, as pessoas não passavam na rua e pediam. Hoje eu consigo pedir um Uber por aqui. Então o Uber está aqui, opa, captura. Então o sistema puxado. Deu para entender a correlação do sistema puxado e do sistema empurrado? Isso é muito importante para o seu negócio. E para a gente entender isso, a gente tem que entender bem que quanto mais o meu sistema é puxado, melhor para a minha empresa. Quem puxa o seu negócio é o seu cliente, não você. Você não consegue vender coisas empurrando o seu cliente. Ele tem que puxar. E aí o Kanban, dentro do conceito de Lean Manufacturing, é um cartão utilizado para operar um sistema puxado, é um cartãozinho utilizado para um sistema puxado. Imagine uma linha de produção imensa, que aí, fulano, tem que fazer tal coisa,
comunicar, tem que ligar. Por que não fazer algo automatizado, mesmo com uma tecnologia que seja papel, né? E o Kanban, ele é dividido em alguns tipos de Kanbans. O Kanban de instrução de produção autoriza um determinado processo a iniciar a produção em um sistema operado através de Kanban. Nenhuma peça deve ser produzida sem seu respectivo Kanban. Eu tenho a linha de produção. Essa etapa aqui só pode ser produzida se esse cardzinho do Kanban chegar aqui. Caso não, não é preciso eu produzir, porque sempre eu vou gerar superprodução. E isso meu cliente não quer. Lembra do set de desperdício? Eu estou produzindo muito, vou gerar um estoque grande. Não é preciso, eu tenho que balancear essa atividade e tudo no seu tempo. Se o cliente pediu, vem para trás, vem para trás, vem para trás, vem para trás. Esse fluxo de informação e essa solicitação é uma atrás da outra. E aí o fluxo de material vai para frente da vazão. Tá claro? Kanban de retirada de peça autoriza a retirada e movimentação de peça do processo anterior para o processo posterior. Em um sistema operado através de Kanban, nenhum material deve ser movimentado sem estar acompanhado com cartão. Esse exemplo diferencia um pouco do outro, porque esse aqui só pode ser movimentado se o cardzinho estiver no produto. Tá aqui meu produto, o papelzinho vem junto. Deu para entender, né? Então, esse material só pode ser movimentado se o cartãozinho andar junto. Certo? E aqui tem um exemplo, né, do tipo de Kanban. Lembrando, uma coisa que é bem interessante a gente colocar. É quando termina o final do processo e vai para o começo. Tá claro? Terminou o papelzinho, volta. Terminou o Kanbanzinho aqui, ó, ele volta. Então, o lead time é o número de Kanban versus a quantidade por cartão versus tempo tátil. Por quê? Tá vendo ele? Aqui tem 1, aqui tem 2, aqui tem 3, aqui tem 4. O meu tempo de produção não significa que é daqui para a linha de montagem, não significa isso, porque aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 cardzinhos de produção, então é esse tempo vezes 4, né? Aí eu venho pro tempo daqui e aqui é a mesma forma. Essa montagem só vai começar quando esse cardzinho aqui vier para cá. Então aqui vem e monta. Tá claro? E aí tá um tipo de exemplo de Kanban. Kanban de instrução de produção e Kanban de retirada de peças. Para um exemplo de Kanban de produção, ele vem dizendo a prateleira, o número da prateleira, o número do item, o número do item, o tipo do cilindro, né? A capacidade, o tipo que ele é, o número de emissão. Então tem todos os dados importantes para do produto para a transformação em algum material e serviço. E o Kanban de retirada de peça, a mesma coisa, né? Ele vem informações importantes para a alimentação. Então, só para vocês entenderem bem e não confundirem, a gente tem um Kanban de instrução de produção que autoriza um determinado processo a iniciar a produção. Ele só é esse izinho aqui, esse molde só começa a produção se esse cardzinho chegar nele. O Kanban de retirada de peças acontece o seguinte: o sistema operado através de Kanban, nenhum material deve ser movimentado sem estar acompanhado com esse cartão. Então esse cartão está aqui. Esse equipamentozinho aqui, esse produto só vem para cá se eu tiver esse cardzinho com ele. Esse é um tipo de Kanban de retirada de peças. Kanban sinal é um tipo de Kanban de instrução de produção usado para informar que o ponto de reposição de um determinado item foi atingido, sendo necessário iniciar uma produção de material ou lote. Vou dar uns exemplos aqui. Aqui é os Kanbanzinhos de retirada, lembra do retirada de produto? Aqui é um modelo, verdezinho tá ok, amarelinho ponto de atenção e vermelhinho, poxa cara, tá arriscado, a gente tá perdendo material, tá faltando material. E aqui nós temos exemplos de boards, como é que ele é colocado dentro da área. E aqui eu adoro esse tipo de Kanban que é de marcação, né? Vermelho significa que está acabando o tipo de material, o amarelo é atenção, opa, vamos lá, temos que comprar. O verdinho, opa, nós estamos legal aqui, vamos aguardar. E o azul, nós estamos super confortável com o estoque, né? Isso aqui é quanto mais estoque, melhor para atender o cliente.
Geralmente, quando eu fazia meus projetos dentro dessa linha de FMI, eu colocava o Kanban, quando o amarelo, eu fazia já a solicitação com o cardzinho para o meu fornecedor dentro do processo da minha empresa. E aí esse card ia para lá e depois eles alimentavam esse estoque, dependendo da quantidade que eu estava solicitando aqui. E aí voltava para a zona azul. Deu para entender, né? Então a importância das cores dentro do seu processo de transformação de produto em material ou serviço para o seu cliente. Aqui tem um exemplo que é bem legal, eu acho bem interessante, eu gosto de compartilhar ele. Tá vendo aqui a primeira fase, que é o cliente está pedindo, então ele entrega o equipamento para a linha de frente de produção, né, que é a parte de checkout, de saída do produto, que bota na caixinha, que vai para o cliente. Quando esse produto é entregue aqui, o cardzinho amarelo de solicitação, que não tem nada na prateleira, vem para a linha de fabricação. Esse cardzinho vem para a linha de fabricação, que é essa fase 3. O cara aqui que está na produção, ele solicita um novo boardzinho desse, que está aqui, ó, tá vendo? Que ele vai para a linha de produção porque está faltando, e entrega junto com o pedido em amarelinho para a parte de estoque que está lá na frente com o fornecedor. Deu para entender a lógica de utilizar esses cards para Kanban? E aí, na fase 6 também, depois da fase 5, volta lá para o cliente. Ele bota o cardzinho aqui, que deixa aqui para a solicitação de novos produtos e equipamentos para o seu cliente. E vem para a linha de produção, que volta para o estoque do item 3. Deu para entender, né? Então, quando eu começo a entender a importância desse card de solicitação de produto ou serviço dentro da linha de produção do seu negócio, tu não deixa o seu cliente, que você está aí para atender o seu cliente, com furos, falta às vezes. Não sei se vocês já perceberam que quando a gente chega em restaurantes, quando a gente pede um tipo de prato que não tem, porque faltou, por exemplo, salmão, né? Eu pedi um prato uma vez no restaurante, faltou salmão. Cara, eles estão sem gestão do estoque. Isso não é ruim para o cliente, porque está no cardápio e não está dentro do restaurante o produto em si. Então não está conversando alguma coisa, tem alguma coisa errada. E isso faz com que o seu cliente tire a credibilidade do seu negócio. Por isso a importância da gente entender bem a ferramenta de gestão, entender bem o que é importante o FMI para dentro do nosso negócio. Então assim, para vocês entenderem de uma forma bem didática, o cliente aqui está pedindo uma base verde com uma tinta azul no container, né? Então foi o container, a tinta azul e a base verde para o cliente. Só que vocês percebem que no meu estoque mínimo fica sem uma base verde, sem a tintinha azul e sem um container marrom. Aí eu tenho o processo de transformação da base para outra verde, e aí eu tenho aqui a produção de outro estoque mínimo dentro desse subprocesso da máquina de colorir. E aí eu trago uma outra tinta azul para cá e eu pego aquela caixa marrom e produzo e deixo o estoque mínimo dentro do meu estoque mínimo para o meu cliente. Só que vocês lembram que tem um card, eu deixo um cardzinho aqui para solicitar para o meu subprocesso anterior uma outra caixa num outro processo. Deu para entender esse fluxo de informação e material? É isso que serve esse tipo de Kanban. E além desse tipo de teoria de Kanbanzinho, a gente também tem um termo que a gente utiliza, que é a teoria do supermercado, né? Que é o método FIFO, o primeiro que entra, o primeiro que sai. Já pensou? Eu comprar carne, deixar a carne na prateleira, a primeira entra, sempre ficar no final, ela vai estragar. Então a gente deixa, e aí a minha equipe bota as demais atrás para sempre vir na frente. Bota atrás para sempre vir na frente. E às vezes a gente, na área que trabalha com supermercado, a gente faz promoções em função daquelas carnes que a gente não conseguiu vender, né? Ou produtos que a gente não conseguiu vender. Como é perecível, a gente tem que vender logo. Por isso, às vezes, a gente tem muita diferença de preço, porque o prazo de validade está vencendo. Tá claro, né? Essa teoria do supermercado. E a simbologia que a gente utiliza na teoria do supermercado é essa aqui, ó. É de baixo para cima, a primeira que entra, a primeira que sai. E aí aqui são número 4, né, de itens e o máximo de 2. Legal? E sequenciamento, o material é produzido ou processado na mesma ordem em que é transportado. Eu estou transportando o material e ele é processado na mesma ordem. E aqui segue um exemplo.
leite, né? Ele está sendo montado e ao mesmo tempo está sendo processado, bota o leitezinho dentro. Aqui é só um exemplo, como em outros exemplos que tem no nosso dia a dia, né? Porque a gente está aproveitando o transporte e o processamento ao mesmo tempo. E aí você não tem um lead time de processamento depois de transporte, você faz os dois juntos. Isso é a maneira mais ótima de fazer o processamento de qualquer tipo de material e serviço. E além de todos esses tipos de simbologia que já foi falado anteriormente, a gente tem a de sequência de produção ou de entrega, lista ou informação eletrônica. Quando eu tenho algum produto que eu quero entregar alguma informação junto, eu boto a lista impressa dentro do equipamento do produto. Ou também eu tenho eletrônico, que é em computadores, né? Tipo ordem de compra, ordem de serviço, ela entra muito no item eletrônico. E a caixa rejunca, para quem não sabe, é balanceamento da atividade. Tal pessoa faz mais rápido, tal pessoa faz mais devagar. Tá vendo esse quadrozinho aqui? Eu tenho A, B, C. São os turnos. Turno de manhã, turno da tarde, turno da noite. Quem que produz mais? Aí a gente bota aqui dia 1. Essa é a produção. Dia 2, essa é a produção. Aí a gente cola lá os cardzinhos do Kanban. Tá vendo? E aqui tem um exemplo da rejunca com também os cardzinhos do dia, ó, segunda, terça, quarta, quinta e sexta de produção dentro dessa semana. Então isso aqui é até legal para a gente enxergar também, o rejunca, qual é o turno que trabalha mais dentro do meu processo. Isso é muito importante para você que quer, poxa, se o turno A produz menos do que o B, qual é o gap que tem, como é que eu posso estar ajudando a equipe a estar balanceando a atividade? Será que eu tenho mais gente no turno A do que no turno B? Será que eu não tenho um gestor bom dentro do turno B que produz a mesma coisa do turno A? Então a gente utiliza essas caixas de rejunca para uma linha de produção. E aqui segue o exemplo de rejunca. Conteúdo de trabalho, recurso e o tempo táctil, é o tempo de entrega, né? E aí você percebe que sem rejunca, né, você tem mais denso no turno A, e aí com rejunca eu consigo balancear a atividade. Se o turno A produz mais rápido um produto B, um produto A, se a equipe produz mais rápido um equipamento A, porque eu não boto esse balanceamento de atividade? Por isso aqui, ó, eu tenho uma inconsistência no meu processo, e aqui eu tenho uma maior controle dentro da minha cadeia. Então isso aqui é muito legal para você que quer fazer gerenciamento de processo. Para você entender bem direitinho sobre esse gráfico, é o seguinte: eu tenho 3 tipos de produto: produto A, produto B e produto C. Só que eu produzo no dia 1 até o dia 4 mais o produto A, certo? No dia 1 ao dia 4 eu produzo só o produto A, certo? No dia 5 ao dia 6 eu produzo só o produto B. E depois só o produto C. Cara, fica uma inconsistência e o meu gráfico de produção fica assim, ó, mais ou menos assim. Porque eu não balanceio a atividade, eu boto produto A, produto B, produto C. Isso funciona também, essa linha de produção, pode ver que ela começa a ser equilibrada, e aí o meu gráfico de produção, ela fica mais constante, né? A gente tem um controle maior dentro da minha linha de produção. Então o rejunca, a caixa rejunca, ela facilita também para a gente enxergar o que a gente está produzindo mais, o que está produzindo menos, quem é mais ativo, mais produtivo, quem é menos produtivo. Isso serve para a gente gerenciar de maneira certa os nossos processos. Identificação de problema dentro da simbologia do FMI. A simbologia do FMI, a gente utiliza esse balãozinho aqui, ó, cheio de espinhozinho, que é a identificação de problema. Então você tem lá as caixinhas de transformação e embaixo eu boto os balãozinhos. Ele começa a mostrar pra gente problemas. O setup desse projeto aqui demora 60 minutos. Setup é tipo, eu tô mudando de um produto para o outro, demora 60 minutos para tu fazer o ajuste para botar um outro tipo de produção. E aí isso sinaliza pra gente. Então a gente pode melhorar o nosso processo enxergando esses balãozinhos dentro do nosso FMI. E quando a gente traz resultado, a gente faz os balãozinhos dessa forma, que nem nuvem mesmo. Isso aqui é só uma maneira, quanto mais balãozinho desse, melhor, porque a gente começa a reduzir o desperdício. Aqui eu trago um exemplo para vocês. Lembra que o tempo de setup era 60 minutos? Eu reduzi de 60 para 5 minutos. Isso aqui eu transformei em um Kaizen, né? Eu melhorei esse tempo de setup. Eu tinha um problema de transformação
de equipamento para um tipo de produto para outro, em 60 minutos eu fazia essa mudança. Hoje eu demoro 5 minutos. Eu diminuí o tempo de lead time para a produção de determinado equipamento ou produto ou serviço para o meu cliente. E aí, aqui eu trago um exemplo. Lembra lá do processo de fabricação de café? Quando eu boto esses balãozinhos aqui, significa que é problema, tem um problema dentro da preparação. E meu intuito é matar esses problemas aqui, ó, e resolver transformar em balãozinho, em Kaizen. Se cada problema desse, eu e minha equipe transforma em Kaizen, em balãozinho, eu vou estar melhorando o tempo que sai da dispensa até o tempo em que chega ao meu cliente. Deu para entender? A gente começa a enxergar esses desperdícios. E aí, quando uma empresa é grande e não tem essa comunicação eficaz, eu posso utilizar também o Kanban de identificação de produto, que vai para a solicitação lá na dispensa que está precisando de tal coisa para vir na linha de fabricação do café para o meu cliente final. De cada ferramenta dessa e a importância de cada etapazinha dessa do FMI. Quando tu começa a entender cada etapa do FMI, tu começa de fato a gerar mais valor ao seu cliente. E aí, com relação a isso, a gente tem um item que fica logo abaixo, que é o lead time, né? É o tempo entre o momento que o cliente coloca um pedido até o momento em que o pedido é entregue ao cliente. Mede o nível do just in time. Através dele é possível medir o resultado das melhorias implantadas no processo. O lead time, ele tem um lead time de produção, um lead time de logística, porque tem um tempo de entrega, tem um tempo de pegar lá no armazenamento até chegar no cliente. Então, o lead time total, a gente tem que somar esses dois tempos. Geralmente a gente só enxerga o nosso processo. Mas, gente, tem um processo de trânsito, tem um processo de logística total desse produto. O teu cliente não mora junto contigo, né? Então, quanto maior o inventário, maior será o lead time de produção. Deu para entender? Se você tem um inventário grande, lembra lá do FIFO, primeiro que entra, primeiro que sai, você tem que calcular o primeiro que entrou até a hora que ele saiu. Esse é o lead time do seu produto, até chegar nele, no seu cliente. Em um sistema puxado, operar através de Kanban, o lead time de produção é função da quantidade total de Kanban necessária no sistema. Então, você fica preso à quantidade de Kanban, que é igual ao Kanban vezes o tempo de task time. Porque você não tem um Kanbanzinho, está dentro de um processo, ele produz X. Aí multiplica, lembra daquela forma? Então, se eu tenho 5 cardzinhos de solicitação, eu multiplico 5 pelo meu tempo task de produção dessa caixinha, faz parte do meu lead time. E aqui tá, se eu tenho a preparação, aqui a dispensa demora 5 dias o produto dentro, e aí eu tenho a preparação 5 minutos, 2 minutos, e aqui é o tempo que eu tenho de produção, certo? Esse aqui é o tempo que eu tenho de produção, e aqui é o tempo, pode ser que eu possa botar logística dentro da dispensa. Faltou, vou lá no supermercado e volto. Então esse aqui é o lead time total que eu tenho para entregar o meu produto ao meu cliente, né? Eu tenho aqui, vou cortar aqui do lado. Eu tenho a logística e eu tenho a parte de processamento, né, de transformação de serviço material para o meu cliente final. E aí eu tenho esses problemas, eu tenho um cardzinho que eu tenho que resolver isso a cada vez. Dentro do Just in Time, a gente tem um sistema puxado, como eu já falei. E aí ele tem que ser um fluxo contínuo. E aí o task time determina pelo ritmo de vendas, tá? O tempo task ele é determinado pelo ritmo de vendas. A pré-condição para acontecer isso é o rejunto, que é o nivelamento de atividade, de produto que eu estou fazendo. Então o fluxo conectar o processo anterior com o processo seguinte. A gente tem que sempre conectar o processo anterior com o processo seguinte, sem estagnação de material entre o processo. Vai ser contínuo, assim. Eu já fiz ele contínuo, certo? Eu matei essa primeira parte aqui que eu circulei. Próximo item, eu tenho que fazer com que ele seja um sistema puxado. E aí, eu faço... Só produzo o que meu cliente quer. Mas eu uso uma técnica do Kanban, como eu falei anteriormente para vocês. Deixo lá, espero o cliente chegar, ele compra o meu produto.
E aí, para eu repor esse estoque, só vou repor quando os produtos saem. E aí eu tenho pouco inventário dentro do meu negócio. E aí eu fecho todos esses 3 ciclos, não, entendeu? Eu tenho um Kanbanzinho inicial, Kanbanzinho final. E aí eu tenho todo o tempo takt time, eu diminuo o lead time, eu começo a melhorar de fato o produto para o meu cliente. Processo de montar um Big Mac, vocês já perceberam como é que é? Eles usam essa técnica. Quando você vai no McDonald's, você passa no caixa, faz o pedido. Lá eles têm um estoque mínimo de tudo, vocês já perceberam, né? Vocês olham a cozinha deles quando vão lá, e aí ela pega o papelzinho, ela bota lá na fila, tem a ordem dos pedidos. Aquilo funciona como um Kanban. E aí ela pega o papel, monta o hambúrguer à medida que aqueles cardzinhos sendo solicitados. E eles têm a quantidade, a carne é a mesma, qualquer tipo de hambúrguer. Big Mac, X-Mac, etc, Y-Mac, etc. E à medida que o cliente vai pedindo, ele só vai montando o nível do seu hambúrguer de acordo com aquele cardzinho. Então, para cada processo daquele, tem um tipo de FMI diferente. Deu para entender? Como fazer o FMI na prática? O primeiro ponto é veja com os olhos, né? Então você tem que não perguntar para ninguém, observe o processo. Não acredite em informações passadas pelas pessoas incondicionalmente. Faça o Gantt Gembutsu. O Gantt Gembutsu é sair, ó, tirar, olha só para mim, ó. Você tem que sair, tirar a bunda da cadeira e ir lá no chão de fábrica, aonde acontece o processo, porque assim você enxerga o que de fato ocorre. Segundo passo, esclareça as necessidades e o propósito de cada etapa do processo. Inventário, informações e etc. Deixe claro no seu FMI. Use o 5W2H para obter o fluxo do passo a passo. E aí apresente de forma gráfica as estagnações do material e informação no local do trabalho. Enxergue isso. Tente enxergar onde está tendo estagnação no local do trabalho. Mostre os problemas, o FMI é muito bom para isso. Então tente mostrar os problemas dentro do seu FMI. Desenhado à mão para ver o processo de forma geral. Detalhar o fluxo complexo e a estagnação de material e informação. Use os símbolos, porque fica mais claro para a gente na hora de fazer. E aí erros comuns que a gente observa é que informação saindo do meio do supermercado e chegando no meio do processo. Tá vendo aqui, ó? Vou botar um coisinho aqui. Informação saindo do meio do processo, saindo do meio do supermercado. Não sai do meio, ela sai daqui, ó. E aí chegando no meio. Isso aqui é só questão de simbologia mesmo. Você sai do final do supermercado e chega no começo. É o FIFO, né? O primeiro que entra, o primeiro que sai. Desenhar como se fosse layout. Não é para desenhar como se fosse layout. Você tem que entender o esquema direitinho, desenhar sempre da esquerda para a direita, atendendo ao cliente. Sem informação para a movimentação dos materiais. Tem que ter informação para a movimentação dos materiais, gente. Sempre há algum tipo de informação, gatilho para mover os materiais. Quando não há, é errado, tá vendo? As pessoas costumam muito errar isso aqui. Desenhar um processo várias vezes para que o FMI fique mais claro. Desenhar a condição atual, real. Se existe apenas um processo, desenhe apenas um processo. Não precisa desenhar várias vezes. Só tem esse processo aqui, então faça só um. E aí coloque o Kanbanzinho aqui do lado para você entender que tem uma solicitação de pedido. E aí, por fim, a gente faz o FMI. E aí a gente vem na linha do tempo, né? Aqui está você hoje, logo no começo. Eu vou até circular aqui estamos nós. E é onde a gente quer chegar. E aí a gente tem um mapa atual, um mapa FMI, tem um ideal, aonde eu quero chegar. E anualmente a gente trata uma meta, porque eu não consigo fazer tudo, eu quero automatizar, eu quero trazer inovação, que é o ideal, né? E aí eu vou trazendo uma meta anualmente para chegar no meu ideal. Eu tenho que matar um monstrinho, que eu falo que são os problemas, comer o boi aos bifes. É aqui que a gente tem que começar a expor o problema, né, no atual. E eu vou matando cada etapa e subindo cada degrau desse até chegar na condição ideal. Aqui é um exemplo de um projeto que eu desenvolvi e à medida que eu fui construindo ele, eu fui melhorando junto com a equipe, trazendo inovação para o processo. Beleza? E aí quando a gente faz tudo isso, a gente tem estabilidade, faz um rejunte com o trabalho padronizado e melhoria contínua, a gente está mudando pessoas dentro do processo. Vamos colocar em prática no mundo real?
Eu queria muito que você fizesse o FMI atual, o FMI ideal e o FMI meta. Depois compartilhe comigo, eu desafio você a construir esse FMI. Mas lembre-se, se você só fizer o FMI sozinho, ele não vai gerar tanto valor à sua empresa. Faça com sua equipe e pegue cada probleminha daquele e transforme em solução, que são os kaizens de seu negócio. E aí você vai melhorando mais o seu processo e a qualidade dos seus clientes vai só aumentando. E o seu bolso, vai só melhorando. Lembre-se, Lean não é uma ferramenta. É preciso entender sua essência e começar uma longa jornada. Muito obrigado, gente!